vamos lá entender, para começar o curso, as formas de consumo do tabaco. A forma mais comum que vai chegar até o seu consultório é o cigarro comum, cigarro. O paciente vai citar para você que fuma 2, 3 cigarros, 2 carteiras ou mais, e a forma mais comum que você vai encontrar, que você vê no seu dia a dia. Mas é interessante, especialmente útil para a gente, profissional da saúde, que saibamos as outras formas para que a gente não fique perdido em uma consulta e a gente saiba estimar também o potencial agressor das várias fontes de tabaco. O cigarro tem aproximadamente 4.700 substâncias ativas, das quais já se conhece que de 50 a 60 substâncias do cigarro comum ela está relacionada com o surgimento de neoplasias, ou seja, são substâncias cancerígenas. Então, fique com isso na cabeça, aproximadamente são as 60, 50 ou 60 substâncias de atividade cancerígena. É a forma de consumo mais predominante no nosso meio. O charuto também, cada vez mais, você pode perceber o consumo do charuto, né, com o avanço das tabacarias em vários estados do país. Então, você encontra uma difusão maior do charuto, por ainda estar vinculado com um certo nível socioeconômico um pouco maior, então ainda tem essa associação que acontecia antes também com o cigarro. Mas o charuto é uma forma de consumo que predispõe a uma dependência maior por conta da grande quantidade de tabaco e nicotina que tem em um só charuto. E outra coisa também que você pode observar é que no charuto normalmente não tem o filtro e o potencial agressor também pode ser maior, o potencial de retenção do monóxido de carbono, já que a fumaça entra com mais ênfase nos pulmões. O cachimbo é uma forma de consumo relativamente comum também, sobretudo no interior do nosso país. O cachimbo pode ser consumido por quem tem um poder econômico mais baixo e a própria pessoa pode comprar o fumo e montar o seu cachimbo, e aí, depender da quantidade de fumo que coloca, ele tem um nível maior ou menor por sessão de fumo, né, do cachimbo. Uma forma também que tem avançado bastante é o narguile. É uma forma de consumir o tabaco mais comum na Índia, no Oriente. Mas no Brasil tem se avançado bastante. Se você busca no YouTube vários tutoriais ensinando como é que faz o narguilé, como é que consome. O grande apelo comercial é que esse narguilé aí tem várias essências e aí esses sabores atraem comercialmente as pessoas que gostam de ter o hábito do fumo. O narguilé também tem um grande potencial de ocasionar dependência e um grande potencial agressor, uma vez que ele representa de 100 a 400 cigarros cada sessão do narguilé, cada sessão. E aí é comum também observar o consumo do narguilé, um consumo coletivo. Perceba, eu vou colocar um vídeo para que você veja como é o consumo através desse equipamento. Para os jovens, é que o uso do narguilé se popularizou entre eles. E o que muitos não sabem é que essa é uma forma de tabagismo ainda mais perigosa para a saúde quanto o cigarro comum. O risco pode ser ainda maior quando a procedência do tabaco ela é desconhecida. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, já foram feitas algumas apreensões de cargas do produto contrabandeadas do Paraguai. Agora, o mais importante é que os médicos fazem um alerta quanto ao uso. O narguilé ou narguilé é mais popular entre os jovens. O cachimbo de origem oriental costuma ser usado principalmente em encontros. O produto derivado do tabaco chama a atenção pelo cheiro das essências e é introduzido no organismo com um gosto diferente, que pode ser de vários sabores, como maçã, menta. Guilherme fuma há 6 anos por até 3 horas seguidas, todos os dias. Eu gosto de fazer isso numa hora que eu não estou fazendo nada, uma hora de lazer, que é um passatempo. Viciado mesmo, assim, eu acho que é quem fuma todo dia, que é meu caso, eu fumo todos os dias, só que sente falta se não fumar. Eu já chego, eu não sinto falta se eu fico sem fumar. Só que pesquisas apontam que o uso do cachimbo de água é prejudicial e pode causar dependência.
Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que fumar uma rodada de narguilé é o mesmo que consumir 100 cigarros. Por isso, o uso constante do cachimbo de água pode acelerar o surgimento de doenças. Nas essências usadas no narguilé estão as mesmas toxinas do cigarro comum. A diferença é que são 4 vezes mais nicotina, 11 vezes mais monóxido de carbono e 100 vezes mais alcatrão. Tudo que a gente combateu quando a gente falou do cigarro, das doenças cardiovasculares, do envelhecimento precoce, dos cânceres, né? Então isso tudo que aumentava com o cigarro é a mesma questão no uso do narguilé. No Brasil, o fumo e a venda de produtos para o narguilé não são proibidos para maiores de 18 anos. Mas tem que ter procedência confirmada. Em Rio Verde, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 46 caixas do tabaco vindas do Paraguai. A carga estava escondida embaixo de brinquedos, no compartimento de bagagens de um ônibus. O dono dos produtos era um passageiro de 57 anos que foi preso em flagrante. Ele disse à polícia que as essências seriam levadas para Goiânia. Os médicos ainda alertam que o uso do narguilé pode ser prejudicial de outras maneiras. O carvão usado para acender o fumo também é inalado, pois fica queimando durante todo o tempo. Além disso, as piteiras, que não têm filtro, são passadas e repassadas de um para o outro. Você coloca a brasa, né? Então, em cima do tabaco, ele vai esquentar e a água seria para resfriar. E em momento algum ela purifica, ela retira toxinas. Fora as doenças contagiosas, que no cigarro esse com filtro você não tem, no narguilé você tem assim várias pessoas compartilhando do mesmo dispositivo. Então, doenças transmissíveis, a gente vê um aumento de herpes labial, algumas outras doenças até mais graves, como tuberculose, hepatite C, né? Você tem o contágio de pessoas que usam, né, a mesma piteira, na verdade, no uso do narguilé. Gente, monóxido de carbono, né, que é aquela fumaça que os veículos, ônibus, caminhões soltam, né? Então é a mesma coisa de uma pessoa que está inalando esse tipo de fumaça aí na rua. Nossa, muito perigoso, Fábio. Só lembrando que quem fornece esse tipo de equipamento para adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser punido com pena de até 4 anos de detenção, então é bom ficar bem atento, né? É importante lembrar também que o tabagismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Você percebe que várias pessoas podem utilizar esse mesmo bucal e, consequentemente, adquirir doenças transmissíveis, como tuberculose, herpes labial e doenças das vias aéreas. Então, além do potencial agressor do ponto de vista do tabaco e da dependência da nicotina, existe o potencial de transmissão de doenças por conta do uso coletivo desse equipamento aí, que tem um potencial agressor e de ocasionar dependência bem superior ao cigarro comum. Existe também o tabaco moído, que a pessoa pode montar lá no cachimbo, né? Isso aí é o que monta lá. E também o rapé. O rapé talvez você não conheça, não é tão comum, mas o rapé é o tabaco moído, é o pó mesmo. E costuma-se utilizar esse rapé na boca, então ele pode colocar na boca, assim como o tabaco moído também, que algumas pessoas colocam na boca, mascas do tabaco, mas também é mais utilizado para cheirar. Então pega um pouquinho desse pó e cheira. Normalmente é vendido na rua, nesses potinhos aí, mas no interior do país, e as pessoas que consomem ficam com certa irritabilidade na mucosa nasal, e é comum que aquelas pessoas que estão iniciando o rapé tenha bastante espirro. E é um fato que chama a atenção entre os consumidores. Até quando uma pessoa espirra muito, ela é tida como uma pessoa inexperiente no consumo do rapé dentre os mais experientes. Então, você sabe agora que é o cigarro, o charuto, o cachimbo, o narguilé, o tabaco moído e o rapé, que são as diversas formas de consumo do tabaco. Vamos conversar um pouquinho como é que está o panorama mundial do consumo do tabaco. Hoje, estima-se que acima de 15 anos existam hoje 1,3 bilhão de pessoas que fumam. E aí a importância de nós, profissionais da saúde, poder estudar esse tema e, consequentemente, ajudar as pessoas que vão nos buscar para que abandonem esse hábito. No mundo, estima-se também que haja aproximadamente 6 milhões de mortes
mais uma vez demonstrando a importância e a necessidade de nós, como profissionais da saúde, utilizarmos as melhores evidências científicas para tratar aquelas pessoas e evitar mortes. Existe também uma associação muito forte de morte com o tabagismo passivo. Então, no mundo hoje, uma estimativa aí de 200 mil mortes apenas por tabagismo passivo. Isso é uma taxa muito alta em relação a outros problemas de saúde. Mas vamos ver aqui no Brasil. No Brasil existe um estudo que é o Vigitel, onde os profissionais do Ministério da Saúde ligam para as pessoas, e esse Vigitel, ele promove uma certa vigilância dos fatores de risco e proteção de doenças crônicas através desse inquérito telefônico. Os profissionais ligam para telefones fixos e questionam sobre várias coisas, incluindo se a pessoa fuma ou não. Só algumas considerações sobre esse estudo, é interessante que a gente saiba. O Vigitel, eles ligam para aproximadamente 2.000 pessoas e só para telefone fixo. E aí você pode pensar, mas talvez tenha um viés aí, porque ligar só para telefone fixo? Bem, então os estudiosos tiveram essa ideia também, e aí a partir de uma amostra, os pesquisadores foram até os domicílios de algumas pessoas, uma determinada amostragem, e viram que os dados por telefone não se diferenciavam tanto com os dados feitos por pesquisadores de rua. Também não há tanta diferença dos dados ligando para telefone fixo ou celular. Então, estatisticamente, os dados têm dado similar, e o dado, quando liga para o telefone fixo, é mais barato para que se faça essa pesquisa. Também existe um benefício estimado que as pessoas, por ser uma pesquisa anônima, as pessoas tendem a dizer a verdade e não ficam com vergonha de dizer que fumam ou não. Então é um benefício aí do estudo por ligação. Então vou te mostrar aqui os dados do Vigitel. Então, em 2006, ele estimou que 15,7% da amostra, da população brasileira, tinha o hábito de fumar diariamente, 15,7%. E aí, um tempo depois, 2014, aproximadamente 10,8% com o hábito de fumar diariamente. Então você percebe aí uma redução considerável nos últimos anos, e a cada vez mais por conta de algumas interferências do governo, aumento da informação sobre os malefícios do cigarro, sobre as interferências que ele pode proporcionar para a vida das pessoas. E aí isso vem reduzindo. Aqui é o dado de vários anos, de 2006 a 2014, o primeiro bloco. Você pode perceber o dado geral em 2006 com 15,7% da população relatando tabagismo, e em 2014 com 10,8%. Perceba que no gráfico que diferencia homens e mulheres, existe uma certa tendência a que a estatística fique similar entre homens e mulheres. Olha só, em 2006, 19,5% dos homens relataram tabagismo, e no mesmo ano, 2006, 12,4%. Já em 2014, 12,8% dos homens e 9% das mulheres. Como citei para você, aproximadamente 50 são as doenças relacionadas ao uso do tabaco, Então, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é muito mais comum a neoplasia de vários tipos de neoplasias nas pessoas: faringe, esôfago, estômago, bexiga, colo uterino, pulmonar, enfim, 5 vezes mais comum neoplasia na população tabagista em relação a quem não é tabagista. Outras doenças associadas também, como a disfunção erétil, a doença de Crohn, gravidez tubária, abortamento espontâneo, natimorto, a própria doença do refluxo gastroesofágico, e a maior possibilidade do paciente ter o acidente vascular encefálico e aneurismas. Existe, além dessas repercussões físicas, as repercussões socioeconômicas e ecológicas. A socioeconômica, você percebe que a nossa população não tem um nível financeiro muito alto, e se aquela população consome cigarro, tem que comprar muitos cigarros, elas desviam a renda, possibilitando uma certa repercussão no seu ambiente familiar. Isso é especialmente verdade
quanto mais carente é a população que você atende. Uma população com alto poder aquisitivo, isso não é tão verdade assim. O que é verdade para todos os níveis financeiros é que há menor produtividade relacionada ao uso do tabaco. Então as pessoas saem para fumar, isso reduz a produtividade. Também pela maior quantidade de doenças que as pessoas vão ter ao longo dos anos, também vai reduzir a produtividade. Outra repercussão que você pode visualizar aí é que a repercussão ecológica no plantio do tabaco, ela empobrece o solo, promove queimadas, e isso também é uma repercussão que deve ser considerada que envolve o tabagismo. No Brasil, estima-se que haja 200 mil mortes por ano relacionadas ao tabagismo, e isso repercute fortemente na sua prática clínica diária. Os estudos apontam que desde 1990 até hoje, a gente reduziu aproximadamente 35% no consumo do tabaco. É um número considerável e a tendência é que esse número se eleve cada vez mais haja redução. Você pode estar se perguntando agora, quais são os fatores relacionados à redução do tabagismo no Brasil? Esse é um dado muito importante, esse é um tema muito importante para que a gente possa, com essas informações, repercutir também na nossa consulta clínica e ter um entendimento maior sobre os fatores que envolvem o tabagismo. Essa resposta a gente vai visualizar, a gente vai conversar juntos na próxima videoaula.